Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Breaking Zone. Hoje a gente vai estrear o BZCast com a lenda das pistas aqui, Pedro Clerot, campeão de Fórmula 4 Brasil, vencedor de Campeonato de Brasília do kart 2 vezes, já foi correr no Nacional de kart, foi correr na Europa de Fórmula 4 espanhola, venceu corrida, inclusive, e esse ano vai correr de freca. E aí, Clerot, como tá as expectativas para esse ano, hein? Bom, primeiro falar que é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, eu estou me preparando muito forte para esse ano. Eu acho que eu nunca tive uma preparação tão forte e dedicada. É um ano muito decisivo para mim, então eu quero fazer de tudo para que esse ano dê certo. É, mas tá tudo caminhando bem. Eu tô no Brasil ainda. Eu tô indo pra Europa dia 5 de março. Já tenho alguns simuladores marcados. Volto pra casa em Milão. Voltar à rotina lá. Me acostumar a tudo. Em abril a gente volta a ter treino. E em maio começa em Hockenheim. Primeiro de tudo, Clerô, é um prazer estar aqui contigo. Cara, você é um piloto aí que fez duas temporadas de Fórmula 4, né? Uma temporada aqui no Brasil, outra temporada lá na Espanha. E queria saber como é que foi para você essa mudança, né, de ares, adaptação para uma nova Fórmula 4. Sentiu alguma diferença? O carro era o mesmo? A maneira da equipe de trabalhar era diferente? Como é que foi isso aí? Bom, o primeiro ano que a gente teve aqui na Fórmula 4 no Brasil foi um ano muito bom pra mim. Eu fui campeão com mais de 100 pontos de vantagem. Foi um ano que realmente tudo isso encaixou. Lógico, o nível no Brasil não era o mesmo, não é o mesmo da Europa, mas a gente tinha um nível relativamente alto aquele ano. Foi um ano que a gente teve dos 16 pilotos do grid, 9 foram para fora e 8 para a Europa. Então, não, 7 para a Europa e 2 para os Estados Unidos. Então, a gente teve outros pilotos também ganhando os outros campeonatos que fizeram, saindo da Fórmula 4. Então, foi um ano muito bom e acho que foi um ano muito de aprendizado para todo mundo, que foi para se adaptar no carro, ver como é que era e chegar na Europa tendo chance de brigar pelo título, que foi mais ou menos o que eu fiz na F4 Espanha. Eu comecei muito bem, comecei com 2 vitórias em Spa, pole e um de segundo lugar. Então eu saí com 30 e poucos pontos de vantagem, mas acabou que o ano não foi do jeito que eu esperava e que eu planejei, muito por vários fatores, assim, meio inexplicáveis, mas foi um ano de muito aprendizado, foi um ano que eu acho que eu tive que me reencontrar um pouco. Comecei a morar sozinho, comecei a ter alguns outros problemas, então foi um ano difícil, mas foi um ano que eu amadureci muito e acho que vai me ajudar para minha carreira. Então, a gente acompanhou de perto, né, essa sua migração do kart para o monoposto, e como você já falou, foi uma transição até complicada. Do Brasil para a Europa também é outra transição mais difícil ainda, né? Mas eu queria saber se a experiência que se acumulou aqui em relação ao nível de pilotos te ajudou na competição lá na Fórmula 4 espanhola, se os pilotos aqui, mesmo estando um nível abaixo, né, estavam de alguma forma te preparando para o que vinha e para o que você esperava se aconteceu ou não. Bom, o nível aqui era um nível bom, em momento algum deixou de ser uma categoria de um nível alto, tanto que eu cheguei lá fora e ganhei corrida logo na primeira etapa, fui para os Emirados Árabes também naquele ano, no ano passado, e andei entre os cinco, então não mostra que o nível era realmente muito bom e que foi mais um ano para a gente aprender mesmo o carro, um ano para a gente entender como funcionava o carro, porque a gente saiu do kart, nosso plano era correr na Argentina antes, não ia ter Fórmula 4 Brasil. Então acabou que a gente conseguiu trazer F4 para o Brasil, com o apoio da CBA e do Giovanni. Então foi um ano assim que tudo se encaixou mesmo, que foi onde eu aprendi muita coisa, muito do que eu sei hoje. Foi por conta desse ano e também pelo fato de ser um carro novo, eu fui meio que obrigado a desenvolver o carro junto com a equipe. Eu acho que isso me ajudou muito a entender uma parte mais mecânica e um lado mais engenheiro, do que só mesmo estar focado em pilotar. Então foi realmente um aprendizado muito grande. Cheguei com muita bagagem na Europa, e sem dúvida me ajudou bastante. Boa. Então,
Outra pergunta também que eu tenho, agora só voltando um pouco mais para o assunto de 2024, se esse ano na Fremec, o que é que mais surpreendeu, né? Na Fremec esse ano, que é uma categoria nova, um carro novo, pilotos que são de um nível um pouquinho mais casca-grossa do que os pilotos da Fórmula 4 Brasil. Da Fórmula 4 Brasil, inclusive, muito mais casca-grossa e do que a Fórmula 4 espanhola também. Você teve até o Teófilo Nil lá, que correu com você, né, na Fórmula 4 espanhola. E como é que foi? O que é que te surpreendeu esse ano na Fremec? Três coisas assim. Bom, a Premec é um campeonato que a gente geralmente faz para se preparar, mas não necessariamente ele vai te preparar o suficiente, porque a gente anda com outro motor, outro pneu, outro freio, então é meio que um novo jeito de guiar o carro. E o pneu é completamente oposto do Pirelli, ele não aceita as mesmas coisas, e eu vinha trabalhando muito no meu pre-season com a equipe, muito a minha guiada pro Pirelli, porque, para quem não sabe, tem diferentes pneus de várias categorias. Então, no Brasil eu andei de Pirelli, fui para Espanha andei de Hankook, que é um pneu um pouco mais duro, que aceita você ser um pouco mais agressivo. E esse ano na Freca eu voltei pro Pirelli. Então eu realmente me adaptei bastante ao Pirelli. E quando eu cheguei lá eu tive um choque de realidade. Não foi exatamente como eu queria, mas mostrou para mim algumas coisas que eu tinha que trabalhar. E que foi o que eu fiz nesse tempo que eu tava aqui no Brasil junto com o meu coach. Então foi muito bom para poder aprender e chegar mais bem preparado na freca. Uhum. Os pneus da Fremec eram aqueles JIT, né? GIT, não sei E qual Git que é tipo meio que uma cópia do Hankook, assim. Ah, ele é Todo mundo mais duro, reclamou então. desses pneus Eu É, vi muita não gente é, não é reclamando. um, não é um pneu assim, é um pneu que tem quase zero drag, então não tem muito que fazer e meio que não, é um pneu muito duro, entendeu? É meio esquisito o para aquecer pneu. também deve ser um inferno, né? É, Para não, conseguir não, tempo não de quadra. aquece, não é muito bom. Você falou de preparação, né, com o seu coach aqui no Brasil. Eu queria saber como é que tá sendo a tua preparação em si, né? Como é que foi pra Fremec e como é que tá sendo pra Freca em questão física, mental. Bom, a freca é uma categoria muito que pega muito físico, é um carro muito pesado e a posição de guiar é um pouco diferente. A gente tem um volante muito próximo da gente, então acaba que a gente fica meio sem espaço. É, e eu tenho me preparado bastante fisicamente, mas mais na parte de simulador, esse tipo de coisa, eu acho que tem me ajudado bastante. Lógico, não é a mesma coisa de estar dentro de um carro, mas pro que eu precisei trabalhar, acho que consegui resolver bem os problemas que eu tinha, e já não são mais problemas agora. Então, acho que eu consegui trabalhar bem, né, de forma, assim, que eu falo, de uma forma correta, que eu realmente precisava trabalhar e para chegar mais bem preparado na freca. Então, como eu falei, é um ano muito decisivo, então eu não posso ficar brincando muito opa, posso dar uma vacilada. Agora uma dúvida que eu tenho também, você acha que o Freck ele seria mais um Fórmula 3 magrelo ou um Fórmula 4 bombado? Assim, na sua visão. Cara, o freio é muito pesado, tipo, muito pesado em alguns sentidos. Tipo, pega a proporção um carro da FF3. A gente tem o mesmo peso da FF3, com 100 e poucos cavalos a menos de potência e muito menos aerodinâmica no carro. Os pneus são diferentes, então é um carro muito difícil de guiar porque é muito manhoso, muito pesado. Você não é um carro que aceita qualquer coisinha. Então eu acho que é mais parecido com o Fórmula 4, porque o Fórmula 3 já é um carro assim, aspirado, não é turbo, o freca é turbo. Então tem suas diferenças, mas eu diria que é mais parecido com o F4. Beleza, então, beleza. Então, agora a gente vai para umas perguntas, uma pergunta mais pessoal. Todo mundo deve ter feito essa pergunta, a gente vai ter que fazer também, né? Porque a gente vai comer a nossa fatia do bolo. Mas quem você diria que te inspirou no automobilismo? Pode ser pessoa pessoal, mas de preferência alguém do esporte em si. Tipo, não vai falar que Bom, nem o Liam Lawson, que é o Relâmpago McQueen, né? não, foi para mim é o Max e o Senna. O Senna
acho que não preciso falar muito, já fala por si só. Um ídolo pra mim. E o Max, cara, o Max é um cara que esses últimos anos tem se destacado muito e eu vejo nele muita dedicação, sabe? Eu sei o quanto ele tá focado no simulador, eu sei o quanto ele tá treinando, eu sei que ele tá ali o tempo inteiro, então eu me espelho um pouco nisso e tento fazer um pouco do mesmo pra conseguir me dedicar realmente a isso, porque a gente sabe que ele respira a corrida e eu sou igual. Então, eu tô sempre no simulador e quando eu não tô no simulador, eu tô andando de kart ou tô andando de alguma coisa. Voltando pra parte ali da Fórmula 4, tá ligado? Você teve um começo de ano muito bom, né? Que você falou ali, vencendo corrida, fazendo pole, e na metade final do campeonato, alguns azares também, né? Como é que você. Eu sei que você já tinha falado que é meio difícil de explicar, até tem algumas coisas são meio inexplicáveis, mas se tu tivesse que, sei lá, apontar algumas coisas que contribuíram pra essa inconstância, sabe, na metade final, que te impediram de lutar pelo título, o que que poderia ter sido? Bom, eu tive alguns problemas pessoais, então acho que Hum, isso deu uma afetada. uhum. Não foi um ano muito fácil pra mim em questão de tomar decisão, esse tipo de coisa. Eu tive que fazer muita coisa sozinho e eu não acho que eu tava amadurecido o suficiente pra tomar essas decisões e acabei escutando algumas coisas erradas, então acho que isso ajudou um pouco, mas mais em si, cara, eu acho que foi mais um ano que nada encaixou, porque potencial a gente tinha sobrando, a gente sabia disso e eu acho que eu demonstrei o que eu consigo fazer em Spa, que foi o que eu sempre fiz. Mas depois disso foi muito difícil da gente conseguir encaixar tudo, da gente encontrar. Às vezes, por exemplo, na segunda etapa a gente sofreu muito com o balanço do carro. Então foi um ano muito difícil onde a gente não se encontrou. A gente não entrou numa sintonia assim que se fala, beleza, vambora. E cara, a parte final do campeonato, até a terceira etapa eu era líder. E metade dos meus pontos, praticamente, eu pontuei na primeira etapa. Então, pra mim, isso é um pouco frustrante, porque eu tinha muito potencial, eu sabia disso, mas eu nunca conseguia encaixar e eu não sabia o motivo por trás disso. E sempre acontecia alguma coisa, como eu falei pra vocês mais cedo, no quali em Jerez, nos treinos eu fui super bem, tava super confiante, cheguei super bem, cheguei no quali, aí um retrovisor de um carro que bateu no meu, quebrou minha asa dianteira e meu sidepod, classifiquei em 12º. E daí você não consegue fazer muita coisa. Aí você tem que ficar esperando o domingo pra, pra fazer um quali melhor. Aí eu classifiquei em sexto no domingo, mas aí acabei batendo e às vezes as coisas fugiram do controle. Então eu não, foram algumas coisas que eu acho que me frustraram um pouco, mas que fazem parte do esporte. Mas eu fico um pouco com receio porque eu sabia que eu tinha chance de brigar pelo título. E eu queria muito ter conseguido levar essa briga até o final. Porque eu sabia que eu tinha condições de brigar e condições de até mesmo ganhar o campeonato. Outra pergunta aqui, mas é sobre você. Como você descreveria o piloto, no seu estilo de pilotagem, o Pedro Clerô? Um cara mais arrojado, um cara mais mental na corrida. No volante, como você se descreveria em 3 palavras, assim, da melhor forma? Três palavras eu acho que é pouco, mas eu vou dar, Não, não, vou dar três uma palavras não, explicada. mas de três pontos sobre você. Tá. Melhor, vamos fazer Eu sou assim. um cara muito agressivo, em questão de corrida, eu não penso assim muito em consequência. Eu acho que eu tento ver a situação o melhor possível e às vezes eu tomo alguns riscos, mas que são riscos que eu sei que eu posso tomar, não é coisa muito maluca. Eh, eu sou um piloto também que analisa muito a situação, que pensa muito antes de fazer alguma coisa. Eh, de eu estar numa situação ali, beleza, eu acho que agora dá pra passar, ou vou tentar fazer uma largada hoje um pouco diferente pra tentar ganhar nisso. Eu sempre tento trazer ideias e coisas novas pra dentro das corridas, porque às vezes não é uma coisa que as outras pessoas estão esperando, então acaba pegando de surpresa e isso faz a diferença. Acho que eu vi um pouco disso bastante em mim, no ano no F4 Brasil. Que eu fazia algumas coisas que vinha de última hora assim, vamos. E acho que isso faz a diferença.
E, cara, eu acho que eu sou um piloto que prefere, assim, como é que eu explico? Tipo, eu sou um piloto que prefere muito mais uma corrida dinâmica, que você tá ali na briga, que você tá ali o tempo inteiro disputando posição até a última volta, a última curva, do que uma corrida monótona. Eu acho que eu me dou melhor em situações mais difíceis do que uma corrida mais monótona, sabe? A ação meio que já mantém o seu foco lá em cima, né? Meio que quando Exatamente, tá exatamente. tranquilo, Boa. entendi. Vitor, Certo? Claro. a nona. Nona. Então, cara, você tava na MP, né, que é uma equipe holandesa, e você foi pra VAR, que é outra equipe holandesa. E como é que foi essa mudança aí? O holandês trabalha tudo igual mesmo? Ou tem umas Cara, mudanças da filosofia da equipe? tem sim suas diferenças. Eu tô muito confiante hoje na VAR. Tô me sentindo muito bem, me dei muito bem com a equipe. Eu acho que isso foi uma das coisas que me faltou um pouco em 2023. Foi ter uma sintonia um pouco melhor com a equipe e a gente poder trabalhar em cima de coisa que a gente não conseguiu trabalhar. Então, eles têm uma metodologia um pouco diferente de trabalhar, mas eu particularmente sou muito fã desse meio de trabalho que eles têm. É uma equipe que é muito dedicada, que não abre margem para erro. E querendo ou não, eles andaram muito bem ano passado na freca com o Caça. Na sua temporada de Fórmula 4 espanhola, que foi a sua última temporada, tanto ela quanto a esse começo do ano de Premec, qual você consideraria o seu melhor, o seu pior fim de semana e por quê? Bom, acho que eu não preciso falar do meu É, melhor, é o Spa. melhor. Eu cheguei, assim, com zero expectativa em Spa. Eu sabia que eu tinha relativamente chance de andar bem. Eu sabia que eu ia estar entre os 10 ali, entre os 6, se tudo der certo. Mas acabou que choveu no quali, 20 minutos antes de começar o quali choveu. E eu acho que essas situações um pouco me favorecem. E acabei que eu soube lidar melhor com a situação. E acabei fazendo um pouco da diferença ali. Ganhei duas corridas, consegui manter ali tanto no molhado quanto no seco. A terceira corrida podia ter ganho também, mas Foi. foi um vacilo. Foi É, na última curva, né? Na Bustaf, quando você passou, você viu que você passou por fora da. Não, aquele foi meu teammate. Na verdade, terminei aquela corrida em terceiro, mas acabou que o cara tomou punição e eu fui pra Ah, segundo. sim, sim. Eu lembro que Mas foi eu tinha essa ritmo briga. pra ganhar aquela corrida, então. E, Bom, fim de cara, semana com duas vitórias e um pódio, tá ótimo, né? é, três pódios, duas vitórias. Eu saí É. líder do campeonato com 30 e tantos pontos na frente, então foi um ano, assim, foi um ano, né? Uma etapa muito boa que fica marcada. E querendo ou não, é Spa, né? Todo mundo quer É. ganhar Spa. É, Então, e cara, meu pior fim de semana eu tento não pensar muito dessa maneira, porque eu não gosto de ficar relutando nas coisas que passaram, eu gosto de aprender dos erros e dali para frente, daquele erro é pra frente só. Mas o Fremek foi um pouco difícil pra mim, eu acho que fiquei um pouco, não diria frustrado, mas um pouco apreensivo, porque eu tinha totalmente outra expectativa. Mas eu não sou um piloto de ficar pensando muito nos meus momentos ruins. Eu gosto de trabalhar no que eu preciso trabalhar e é isso. Bom, Perfeito, Spa, perfeito. Vitor? só de curiosidade mesmo, Spa na chuva dá medo assim mesmo pros pilotos ou Cara, Spa na chuva é legal. Não é. é pra qualquer um, não. Principalmente o Ruge. O Ruge no molhado. A primeira vez que você faz o Ruge, você já fica um pouco assustado. Mesmo no seco. A gente fala que é easy flat, mas dá um friozinho na barriga. E na chuva, naquele quali eu fiz flat também, então não foi Meu uma, Deus. uma experiência Coragem. assim, não foi uma experiência muito agradável na hora, mas foi, cara, Spa é sem dúvida pra mim a pista mais legal que eu já andei de longe. É Da muito hora. completa e E quando você pega pela aquela retona, história, a Camel, você é fica infinito, pensando em outras coisas? é infinito. Você tem
tempo de sobra pra pensar, ver borboleta, passarinho passando e. Opa, tem que frear agora. Porque deve ser muito tedioso quando você sai daí. Você acaba de ter aquela euforia e aí você tá só acelerando. É, E Spa, ano passado a gente ainda teve muitos acidentes. Teve acidente do. do próprio Aquele acidente Dylan. do Dilano também na Freca. E Freca, se eu não me engano, não faz flat-out, né? Não. No seco faz, mas na chuva não. Muito pesado. Entendi. Se assim, claro, tirando a Fórmula 1, se tem alguma categoria mais que você olha com carinho e pensa, pô, talvez correr lá seja uma oportunidade bacana, gostaria, né? A gente vê muito piloto migrando pro Até Endurance agora, depois né? da Fórmula É, 1 também. até Cara, depois da Fórmula 1. eu tenho a mente muito aberta nisso, porque eu sei que a Fórmula 1 é uma coisa muito difícil hoje em dia. É claro que eu vou ter que fazer de tudo para chegar lá, mas eu tenho em mente de que eu posso ir para uma WEC, posso ir para um IMSA, posso ir para uma Fórmula E, tem diversos campeonatos que eu acho muito legal de correr. O próprio WEC, pra mim, é uma coisa que eu me encaixaria muito bem. Não é uma coisa que eu tenho medo de pensar ou de falar, não é meu plano, porque o que eu realmente quero é viver do automobilismo de alguma maneira, é poder estar correndo, ganhar meu dinheirinho ali, e fazer o que eu gosto mesmo, sabe? Não preciso de muito pra ficar feliz. É, só tá podendo correr ali, quem sabe até um dia ser pago pra isso é o sonho. É o WEC é onde os pilotos mais gostam, a Fórmula 1. Você acha a Fórmula 1 um campeonato É, fenomenal, tá? Eu amo a Fórmula E, gente. Fórmula E, eu vejo, seus posts são É, número o, um. o baiano trabalha o marketing da Cara, Fórmula E é mais que a porque a, própria Fórmula E. a Fórmula Fórmula E. E, cara, eles são tipo o que a Fórmula 1 é pra desenvolver carros, tá ligado? Não é tipo a Indy, que é só correr. Eles têm um propósito de existir e é muito divertido, pô. Aqueles pneus lá que parece que não tem aderência nenhuma, os carros É sem pneu de aerodinâmica. rua, velho. É pneu de. Como é que fala? Pneu radial. E tipo, os caras simplesmente não tem um freio, uma frenagem boa, é perigoso, qualquer coisa dá acidente. Falo, putz, se tiver mais um brasileiro Eu, lá. eu falo com o Serginho, a gente joga muito Call of Duty junto, sete câmera. E aí eu falo pra ele, você anda de carrinho de controle remoto, né, Serginho? Ele fala o quê? Ele fala o quê? Ele fica bravo, ele fica, pô, não fala isso, pô, é legal. Mas eu vivo assistindo as coisas, eu acho muito louco de assistir, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho o quali deles muito estranho, mas é legal de assistir. É divertido, uma coisa muito florista. A WEC, eu já acho que, claro, cansativa deve ser muito, mas eu acho muito loucura. Você corre num fim de semana de Le Mans, metade da temporada de Fórmula 1 em quilômetros, É, tá ligado? é meio bizarro mesmo, mas eu gosto, Mas eu gosto. pensando já no longo prazo, Clero, para a gente já chegar nas partes finais da entrevista, se você já tem conversas com alguma academia, sei que você nem falaria nem se tivesse, mas nosso trabalho de jornalista é perguntar, então Cara, você já tem um caminho traçado, algumas conversas, alguma paquera com alguma academia? conversa a gente sempre tem. Conversa é uma coisa que eu acho que acontece bastante no meio do automobilismo e eu acho que isso é bom. Eu acho que isso é saudável, eu acho que a gente precisa disso. Mas nada concretizado, assim, sabe? Não é nada que eu sei que pode dar alguma coisa, mas eu tento botar isso um pouco de lado e tá focar no meu trabalho de fazer o meu melhor, porque eu sei que eu trazer resultado para casa, eu vou ter oportunidade de alguma equipe vir atrás. Mas foi o que eu falei, conversa a gente sempre tem, mas nada concretizado. Como é que foi o processo lá da Ferrari Drivers Academy que você fez parte lá, né? Cara, foi meio de última hora. Assim, eu fiquei sabendo 4 dias antes do shootout anterior que eu ia fazer aquele. Que ia ser em Madrid, eu ia voltar pro Brasil, eu acabei ficando na Europa, fui pra Madrid, ganhei o shootout lá. Aí fiquei esperando, né? Não sabia o que ia acontecer, isso aí dependia de resultados. Eles falaram, ó, a gente vai avisar quem ganhou daqui 2, 3 dias. Eu falei, tá bom, voltei pra casa e tal. 5 horas da manhã toca meu telefone. Tal, a gente tá te esperando aqui, tal dia, tal dia. Eu falei, tá bom, vambora. É,
Mas foi uma experiência incrível de estar dentro da Ferrari, de ver realmente como as coisas lá funcionam. É muito, é bizarro de ver o tanto que eles respiram o automobilismo lá. A cidade mesmo é tudo pra eles, é tudo voltado a eles. E eu dei o meu melhor lá. Acabei não, eles acabaram não selecionando ninguém, mas eu fui o mais rápido com uma boa vantagem, tanto nos quali runs quanto nos race runs, inclusive nos testes físicos, mentais, tudo. Eu sempre fui ali meio que a referência, muito próximo do que eles pediam para fazer, mas a gente sabe um pouco de como é que é a questão política, então eu não tô preso a isso, porque eu sei que vou ter outras oportunidades no futuro de mostrar que realmente eu tenho valor. Cara, falando de coisas assim que aconteceram fora da curva, você competiu nos Jogos Olímpicos de Automobilismo, né? Como é que foi aquela Aquela. experiência, velho? Cara, foi também outra coisa que foi meio de última hora. Assim, eu sabia que. Eu não sabia muito o que esperar, eu não conhecia a pista, não conhecia o carro, não conhecia nada. Foi pro Ricard, né? Mas foi. Porra, cara, eu não conhecia a pista. Cheguei lá, não fiz o primeiro treino porque quebrou o câmbio. Segundo treino, fui quarto, classifiquei em quarto. A primeira corrida eu tive problema no motor, terminei em quinto, mas tinha ritmo pra chegar entre os três. E na segunda corrida me bateram na largada, eu corri a corrida inteira com o carro torto. Então não foi, foi uma experiência muito boa, É, mas é legal, cara. O evento em si foi muito legal de poder tá todos os brasileiros lá, todos os brasileiros reunidos. Foi uma resenha gigantesca. assim, eu acho que eu gostei muito da proposta do campeonato, né? De você tentar de alguma forma suscitar nas pessoas o sentimento de patriotismo com o automobilismo, né? Que isso não é tão comum fora da Fórmula 1. Exatamente, exatamente. Não é tão comum fora da Fórmula 1. Tipo, o pessoal não assiste muito outras categorias porque tem o brasileiro. Então, eu gostei muito, seria muito legal ter nas Olimpíadas de verdade, tipo, durante as Olimpíadas seria muito interessante. Mas o esporte que é cada vez mais inacessível. Espero Né? que com o futuro a gente consiga resolver esse problema. E aí, Vitor, mais alguma pergunta? Não, da minha parte não. Pronto, então a gente já vai finalizar, pessoal. Esse aqui foi a entrevista com o Pedro Clerô, espero que tenham gostado. Clerô, a gente está torcendo muito por você esse ano, tá? E vou deixar com você as palavras finais. Bom, primeiro só agradecer de novo o convite, foi um prazer estar aqui. Eu tô sempre acompanhando aí o Baiano no Instagram, tô sempre vendo os posts dele lá, então tô ligado. Mais uma vez, obrigado para quem tá assistindo, quem tirou um tempo para assistir. Vou dar meu melhor esse ano, quem sabe a gente traz um resultado bom para casa e a gente segue nosso caminho aí até a Fórmula 1. Não, o Clerô e o Emo Fittipaldi é impressionante, velho. Eles sempre veem meus stories mesmo. Isso não é brincadeira, não. Os caras sempre veem meus stories e falam, putz, mano. Fã número Mas um. O Emo eu O nunca número um, conversei com o Emo, tá? O o Emo eu acho que número ele um. deve ser mais fechado, que eu fico Ah, zoando o o Emo, o Emo Enzo. é um pouco mais fechado, mas. Cara, é que essas coisas eu quero perguntar aqui, mas eu tô com as, eu tô com as dúvidas pra te tirar. Fechou. Últimas palavras, Vitor. Ok, não, eu só queria agradecer mesmo a presença do Cleru aqui, é um prazer ter feito essa entrevista. Tô começando nesse ramo, né? O Baiano acabou me trazendo para cá, então é uma primeira experiência aí já com um cara que o Brasil acompanha bastante, é uma grande referência. Então, só agradecer mesmo e esperar que tenha mais oportunidades aí. Tamo torcendo por ti, cara.